Vou colocar na tela aí, já que você quer ver os meninos em campo, o Palmeiras que deve encarar o Novo Horizontino. Tá falando se deve ser isso. Carlos Miguel. Sim. Kelvin. Aí tem uma dúvida entre ele e o Lomba. É possível que o Lomba ganhe uma oportunidade para ganhar ritmo, porque agora ele é o reserva, é o goleiro reserva. Se tem alguém que pode testar agora, esse alguém é o Palmeiras, dos grandes, né? Tá com 9 pontos, entendeu? Kelvin. É ele. Gustavo O lenhador Gomes. tá afiando o machado. Gustavo Gomes e E aí? Fux. Há uma dúvida entre ele e o Murilo, mas E Deve ser ou isso aí. Piquerez. deve ser o Piquerez, né? Também. Martinez e Larson e Luiz Pacheco, que aí é todo mundo à base. Aí a dúvida, como o Pacheco jogou outro jogo, deve ser o Larson mesmo, tá? Luigi ou Riquelme, também base. Deve ser Luigi, Maurício, Sousa e Flaco Lopes. Deve ser esse o time. O Vitor Roque ainda não tá machucado, mas tá recuperando. A e o melhor Andrés também. notícia do dia, né? De ontem. Meu Deus, que não teve nenhuma lesão no joelho. Exatamente. O Vitor Roque, possivelmente o Andrés. O Andrés possivelmente possa estrear no Campeonato Brasileiro. A previsão era de um mês, mas a recuperação Esses foi caras estão melhor. fora de sábado, inclusive? O Andrés está fora. Tá. O Vitor Roque não. Bom, Arnaldo, aí é aquele time meio pensando um olho nesse jogo aí, pra não fazer feio e pensando mesmo no sábado. Não é no sábado. No sábado é na quarta. Acabou, agora não é... E no Mas- domingo, né? Desculpa. Não, saúde. Obrigado. Qual domingo? Não, na sequência, né? Campeonato Brasileiro. Eu acho que muda um pouco. Hoje é o último dia do revezamento completo, né? Porque sábado tem Jabuticaba e quarta tem o Atlético Mineiro. No outro domingo tem Botafogo e Ribeirão Preto. Aí talvez volte o revezamento. Aí pode botar o Lomba. Mas estou dizendo, os dois próximos jogos, um é clássico, o outro é o começo do Brasileiro. Não dá. Então não tem mais essa de experiência e tal. E como o Matheus está falando aqui, como o Palmeiras já tem 9 pontos, ele pode testar o que ele quiser. Ele pode, se ele quiser fazer como o Corinthians fez em Bragança, tirar todos os titulares ou colocar um ou outro para ganhar ritmo, ele pode fazer nessa rodada, especificamente. Né? E acho que a partir de sábado começa uma outra história. Aí começa, a partir de sábado, Tironi, não é só uma questão de classificação no Paulista. A partir de sábado é o que o Massinho estava falando em relação às páginas passadas do livro, do caderno. É jogo grande, é estreia no Brasileiro, é comparação com o Flamengo. E assim vai. Aí começa a temporada efetivamente do Palmeiras. Não que ele não tenha feito nada até agora. Ele jogou contra Santos, Mirassol. Né? É um bom começo. Além da Portuguesa, é um bom começo. Sem dúvida. Mas é um começo ali protocolar, como normalmente o Abel... Esse é um começo Abel todos os anos no Paulista. Revezamento, tal. O que vai ser diferente a partir de sábado é, de fato, a expectativa do torcedor palmeirense sobre o trabalho, o time que, como o Massa falou, não funcionou 100% nas duas últimas temporadas. Funcionou em alguns aspectos, não funcionou em outros. E aí, a partir de sábado, do clássico, a gente vai ter essas questões mais explícitas, né? A gente vai ver qual que é a ideia do Abel para time ideal, para composição de meio de campo, enquanto os machucados não voltam. Então, é uma outra realidade, não vai ter mais minutagem. É quem os melhores vão jogar. A estratégia para cada jogo. Tem uma boa notícia aí que o Evangelista deve estar apto para jogar contra o Atlético Mineiro, ir ao banco, de ser relacionado contra o Atlético Mineiro, que é uma boa notícia. Espero que o Andrés e o Vitor Roque também. O que deu a perceber até agora, falando no Andrés, Vitor Roque, o GFT, é que o Palmeiras, que começou o campeonato, segundo seu próprio treinador, preocupado mais com lesões do que com resultados, me parece ter uma clara orientação dele. Sentiu qualquer coisa, sai, meu velho. Sentiu qualquer coisa, sai. Não força, não. As 3 lesões foram tratadas. Putz, agora não aconteceram nada, mas os 3 saíram. Rápida, GFT, Andrés e Vitor Roque saíram, não jogaram o próximo, foram para tratamento, para que não sejam desfalques quando a coisa começar para valer. É interessante porque a gente começa a olhar para os outros, né, que concorrem com o Palmeiras. No Paulista, ninguém concorre, né, dos outros grandes. Pode até perder de novo o Campeonato do Palmeiras, mas estou dizendo, na temporada, é Flamengo, Cruzeiro sobretudo. Né? O começo do Flamengo é mais complicado que o começo do Palmeiras. Não, porque nem jogou ainda. Pois é, por isso mesmo.
Né? Nem É que jogou, tá com terminou 1 ponto e 9. depois, né, cara? Não é nada. Ele tem o Vasco agora, está encalacrado. Ele tem o Vasco agora, tem o Fluminense depois, tem o Brasileiro e tem a Supercopa. O Flamengo não jogou, ele não colocou, ele não minutou o seu time contra os fracos. Agora você vai ter que jogar jogo grande. Né? Pensa bem como é que é. Como é que o Flamengo vai jogar? Tudo contra o São Paulo? Tudo contra o São Paulo na estreia do Brasileiro daqui a uma semana. E depois? Mas não era tudo contra o Fluminense no jogo antes? E depois? E com o Corinthians? O Flamengo tem 3 coisas agora. Ele tem clássicos no estadual, tem o São Paulo no Brasileiro no início e tem a Supercopa contra o Corinthians. A vida dele, por um erro de planejamento, está pior que a do Palmeiras. Mas você acha que foi erro de planejamento? Mas não é porque terminou mais tarde? Sim, mas assim, o Corinthians voltou antes, quem terminou depois? Flamengo, Corinthians ou Vasco? Foi o Corinthians, né? E o Vasco. Os 2 finalistas da Copa do Brasil. Então, como é que eles voltaram? A gente não pode fazer essa não é uma resposta taxativa, porque pode chegar em maio, tá todo mundo com a língua de fora e falar Pode. A gente tem exatamente, é uma temporada diferente, são 2 pedaços de temporada, tem um hiato de 45 dias no meio. Só que para o esticão primeiro, o Flamengo se complicou na estratégia. O time sub-20 não funcionou, ele tem 1 ponto em 9. E aí como é que ele vai fazer agora para rodar o time? Mas isso realmente importa? Ter 1 ponto em 9? Não, importa se ele for eliminado do estadual e tiver que disputar um rebolo 6 rodadas durante essas coisas todas. Então, mas porque só cai um, né, cara? O que importa? Porque é aquilo, né? Importa a estreia do Brasileirão. Não importa a Supercopa, não importa a Clássico Vasco. Importa, claro. Claro que importa. Mas mais menos, torcedor, né? Mas é que menos até a página 2 ali. Então, Matheus, fala aí, quem está fazendo melhor, o Palmeiras ou o Flamengo na estratégia? Acho que o Palmeiras, viu? Acho que o Palmeiras teve um início melhor que o Flamengo. O Flamengo, ele deve antecipar os titulares pelo medo do rebaixamento, né? Claro que pode ter esse rebolo que o Arnaldo falou aqui. Acho bem baixa a chance se o Flamengo do Flamengo cair com o sub-20, sub-BB, sub-19, eu não sei se existe ainda, não sei se vocês entendem. Eu vou fazer depilação com cera. Ah, é? É. Não vai cair, também acho que não vai cair. Não vai, É diferente do... Não vai cair. De novo, é diferente do estadual de São Paulo. A preocupação não vai cair, até porque no Rio tem um rebolo para que tenha 1000 chances para o grande não cair. O problema é ter que jogar o rebolo. Mais 6 datas. Mas calma, isso não está... Mais 6 datas em vez de 4 é ruim. É péssimo. É ruim, É péssimo. Diga lá, Matheus. O Flamengo fez um planejamento físico aí para o início da temporada que já caiu por terra em 3 jogos, praticamente, né? Que eles queriam iniciar os titulares, imagino que só lá contra o São Paulo, né? Não, ia ser contra o Fluminense, até pela regra. Pode ser regra também. Estadual, não pode colocar o sub-20 para sempre. Sim, então, e aí depois dá uma sequência maior pensando na Supercopa, no Brasileiro, mas eu acho que o início do Palmeiras é melhor, o planejamento foi melhor também, e até tocando nesse ponto dos volantes que o Massini falou aqui, deixando o Almada e Arias de lado, né, não sabemos se vai rolar realmente, eu acho que o Palmeiras tem que buscar um 5, né? Eu tô vendo essa discussão nos últimos dias e assim, o Lucas Evangelista, ele surge muito bem tendo o Jadson como 5 e ele sendo 8 no Bragantino. O Marlon Freitas, por exemplo, surge muito bem no Botafogo sendo um 8 e tendo o Gregory como um 5. O Palmeiras tem 2 garotos aí que podem ter projeção, podem ter um bom futuro, o Pacheco e o Larson, mas eu fico pensando que, e quando começar o Brasileiro e a Libertadores, será que os garotos vão estar bem também, como eles estão no Paulista? O palmeirense compara muito, fala, mas nós ganhamos com... Os caras falam assim, né, no texto, né, mano? Mas nós ganhamos com Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo e tal. Ok, mas era outro campeonato. Sim. Eram outros adversários, era outra situação. Entendeu? Hoje você vai jogar contra o Flamengo e o Pulgar te engole. Sim. Ele engole você. Ele pega, mastiga e almoça. Você entendeu? É um risco você colocar um menino desse para jogar. O Luiz Pacheco é um jogador espetacular. Bom que você ouça tudo que ele está falando quando a gente for falar do São Paulo. Jovens, Copinha. Eu? Promessa... Não, porque acho que a pauta vai voltar. Eu Não, porque é a discussão sempre do São Paulo nesse momento da temporada. Ele está falando qual é a visão dele sobre... E o Palmeiras, que caiu na Copinha, é campeão brasileiro da categoria. Não é que ele é um time, né, qualquer na categoria de base, mas a diferença entre o jovem ser legal, bom, promissor,
e o jovem ser dono da camisa titular de um time grande numa temporada dessas. Não é a mesma coisa. E nem pro Corinthians. Então, agora, ele pode se desenvolver, né? Sim. E chegar no final do ano voando titularíssimo, o Luiz Pacheco. Tem capacidade para isso, né? Mas o risco que você corre. O risco que você corre é enorme. É a eterna discussão entre exceção e regra, né? É isso. O que é mais fácil? Um garoto subir e jogar muita bola, tomar a posição, ou ele sofreu um pouco com a transição da base para o profissional? Mas normal é ele sofrer, né, As cara? exceções, Sim, sim. é que as exceções chamam mais atenção. Então, quando aparece o Esteban, olha Claro, aí, tá vendo? a exceção, quando ela aparece, ela muda a história. E o Palmeiras tem boas exceções na posição, né? Patrick de Paula, campeão de Libertadores. Sim. Agora, Danilo. Talvez a melhor comparação, já que não tem esse fenômeno, pra falar, é o Alan. Sim. Quantos anos tem o Alan? Sim. É.